E aí, pessoal, falar um pouco sobre pneumática. A pneumática ela é uma área da mecânica, né, que estuda o movimento do, do ar comprimido na indústria, né, quando se aproveita o ar comprimido para gerar movimento, né. Essa é uma ideia bem básica da pneumática. Aqui a gente tem uma ideia, né, da Wikipédia, né, pneumática. Pneumática é derivado do grego pneuma, significa fôlego, sopro, logo pneumática, o sopro em movimento. É o ramo da física que estuda o uso do gás ou ar pressurizado. Pode ser utilizado numa ampla gama de aplicações, tais como acionamento de cilindros, equipamentos médicos, pinturas, pulverizações, para a criação de movimentos mecânicos lineares, angulares e rotativos. Isso aqui é muito interessante a pessoa prestar atenção, porque a pneumática ela é usada para gerar movimento linear, né, o movimento em linha reta, né, movimento que segue em linha reta, angular, que é um movimento girando em torno de si mesmo, ou girando em torno de alguma coisa, e rotativo, né, que é um movimento que não que rotaciona, mas não termina de rotacionar. Na indústria, a automação pneumática está ligada a um aumento na produtividade e menor custo. O que, que é? A pneumática ela é mais barata do que a elétrica, do que um atuador elétrico, né? Muito mais barato do que o atuador elétrico. Incremento na produção, etc. Ou seja, tem muita vantagem, também tem desvantagens. O ar comprimido necessita todo um aparato, né? Os componentes pneumáticos são normalmente projetados e utilizados a uma pressão máxima de. A pneumática ela é mais fraca, né? Em comparação com outras. Voltando a falar sobre pneumática, a gente deu uma ideia do conceito de pneumática, né? Que você utiliza o ar comprimido para para gerar benefícios na indústria, né? Ou seja, a pneumática ela utiliza o ar comprimido, né? Primeiro você comprime o ar. Para você comprimir o ar, você precisa de um compressor, né? Isso é uma coisa bem lógica, né? Você precisa de um compressor para poder comprimir o ar. Só que aqui Aqui a gente tem uma ideia de compressor, a maioria das pessoas já viram esse tipo de compressor. Ele entra o motor geralmente fica em cima, ele movimenta um cilindro que comprime o ar que está dentro do reservatório, né? Porém, nas indústrias geralmente existe um compressor de ar industrial, né? Ele tem mais potência, ele consegue gerar mais pressão, né? E é uma máquina muito mais robusta do que um compressor caseiro que as pessoas utilizam. Compressor caseiro, que tem um compressor industrial, às vezes ele vai vir todo encapsulado, né, para ter mais proteção das suas partes. Tendo ar comprimido, você vai precisar de um atuador, né? Geralmente você tem que aproveitar esse ar comprimido. No caso do compressor, você tem que aproveitar na forma de um movimento, né? Esse movimento ele é feito por componentes chamados de atuadores. Nessa ideia aqui você tem uma ideia de um atuador pneumático, ou seja, é um cilindro, né? Ele tem um êmbolo, que daí a hora que o ar comprimido ele entra no êmbolo, né? A hora que o ar comprimido, geralmente o ar comprimido é simbolizado pela cor azul, né? Ele entra no êmbolo, ele vai fazer com que o movimento do êmbolo, ou seja, o atuador, né? Nada mais é do que um um componente que aproveita o ar comprimido para gerar um movimento, etc, né? Aqui você vai ter a ideia de um atuador, porém, né, o compressor, ele porém o compressor sozinho ele não pode ser, você não poderia ligar diretamente um atuador no compressor, porque você não teria controle, né, do movimento. Você precisa controlar esse movimento para que então ele possa ser aproveitado. Geralmente é usado no controle de pneumático uma válvula, né, muito parecido com o atuador, né, por exemplo, um êmbolo, um cilindro, né, que o eletroímã, o solenoide, ele vai controlar a passagem, a entrada ou a saída do ar comprimido que vai até o atuador. Aqui você tem uma ideia, né, do compressor, ele gera o ar comprimido.
O eletroímã, o solenoide, vai controlar a passagem do ar comprimido, abrindo ou fechando, né, essa válvula. E depois você tem o atuador. Esse atuador ele vai gerar um movimento, né? Gera um movimento pneumático. Esse movimento, por exemplo, pneumático, ele pode ser uma prensa, né? Uma prensa que vai prensar um papel, um metal, alguma coisa. Existem inúmeras aplicações da pneumática na indústria, né? Aqui a gente vai ter uma ideia de um CLP, né? Que já foi falado anteriormente, o controle lógico programável, né? O componente que controla outros componentes. Ele vai controlar o relé ou um contator, que vai controlar uma válvula solenoide pneumática, que vai controlar o atuador, né? Por exemplo, aqui você vai ter, desse lado aqui você vai ter uma prensa, né? Uma prensa automatizada, por exemplo,